Amados irmãos em Cristo, em Mateus 7, de 23 a... Em Mateus 7, de 15 a 23, Nosso Senhor nos pergunta: acaso colhe-se uvas sem espinheiros? Nosso assunto de hoje vai ser em torno disso. Em nossos 3 últimos vídeos, temos meditado sobre falsas profecias. Vimos no antepenúltimo que Paulo nos exorta a amaldiçoar todos que pregam diferentemente do que está em suas epístolas, né? Está lá em Gálatas 1:8. No penúltimo, falamos dos que, por cegueira, guardam a antiga aliança, ao invés da nova. Mateus 15:14. E no último, vimos o apóstolo João nos exortando a não crer em tudo, mas antes provar do Espírito e examinar se procede de Deus. 1 João 4:1. Hoje continuaremos o vídeo anterior com o mesmo foco, mas com o título Árvore má produz fruto ruim, conforme Mateus 7, de 15 a 23. Mostrando a religião católica, é claro, como a árvore má, que não pode produzir frutos bons, porque ela é uma árvore má. É difícil imaginar como expressar a maldade e a perversidade com que a religião católica governou a Europa durante o período chamado Noite dos Mil Anos ou Idade das Trevas. Realmente, a Idade Média não foi um bom tempo para se viver, devido ao terror que o catolicismo impôs à humanidade. Pois, ao lado da miséria, fome e doenças, a liberdade era algo que simplesmente não existia. Você poderia ser preso, ser torturado e executado por qualquer motivo que eles considerassem blasfêmia ou heresia. Pois não havia direitos humanos, código penal, nem processo penal. Então, os inquisitores católicos faziam o que a imaginação permitia. A tortura de Cristo antes da crucificação foi muito menor do que a dos que caíram nas mãos do Santo Ofício. Quem quiser saber mais, pesquise sobre o tema referente à Noite dos Mil Anos. Mas espero que você não vomite, porque a tortura era simplesmente bizarra. Alguns são tão bizarros que envergonham a espécie humana. Por exemplo, pera de angústia, dispositivo metálico introduzido na vagina e no ânus para punir adúlteros e a homossexualidade. Após a introdução, o dispositivo acionado se dilata e estoura a pessoa por dentro. Empalamento, estaca que entra no ânus e sobe até a cabeça. Garfo de hereges, um pequeno garfo com ponte aguda dos 2 lados, colocado na extremidade aqui do externo e na garganta. Então, na medida que eles vão apertando a correia, vai furando o seu pescoço. Enfim, mudando de assunto, pois requintes de crueldade para torturar e matar não faltou ao chamado Santo Ofício, a psiquiatria forense teria que inventar um termo para definir a mente daqueles monstros católicos, pois apenas sádicos seria muito pouco. Para quem matava por emparedamento, esticamento, fogueira, etc. E o pior, tudo em nome de Jesus. Mas vamos sair deste clima e achar algo que seria engraçado, se não fosse muito macabro. O Papa Formoso, olha o nome dele, hein? No ano 891 ao ano 896, ele governou. Após a morte, ele foi sepultado. Mas, depois de meses de sepultamento, foi arrancado do caixão e, trajando luxo papal, sentaram-no no seu trono, com o corpo em decomposição, imagina o mau cheiro, e foi julgado e condenado pelo Papa que o sucedeu, Estevão VI.
cheio de ódio por divergências políticas anteriores. Seu corpo foi julgado no rio Tibre, ao invés de ser sepultado, mas não sem antes ter os 3 dedos da mão amputados, por ter abençoado as pessoas com aqueles dedos, né? Em 17 de fevereiro do ano de 1600, o filósofo e matemático italiano Giordano Bruno foi condenado na fogueira como herege, por ter cometido o absurdo de dizer que a Terra era redonda e que girava em torno do Sol, e não ao contrário, como o Papa queria que fosse. Pelo mesmo motivo, em 22 de junho de 1633, Galileu Galilei, um dos pais da ciência experimental, também foi condenado, mas teve a chance de se retratar para não ser executado. Durante a Idade das Trevas, não houve nenhum desenvolvimento científico, em área nenhuma do saber humano. Não se sabe até como Leonardo da Vinci conseguiu dissecar o corpo daquele idoso indigente de quem ele estudou o cadáver, fazendo, como um gênio da pintura que ele era, figuras como fotos dos órgãos humanos dentro da caixa torácica e do abdômen, né? Que ajudaram muito a medicina posteriormente. Pois quem abrisse o corpo humano de um cadáver para entendê-lo, praticava necromancia. E o necromante era queimado vivo. O atraso era total. O pouco que a Europa desenvolveu deveu-se muito aos árabes, que ao invadirem a Península Ibérica por 8 séculos, região que hoje é Portugal e Espanha, era chamada pelos árabes de Al-Andalus, como era chamado, né? Então, eles introduziram inventos movidos por queda d'água, pelo vento, melhorar a agricultura e a medicina, pois já conheciam a cirurgia de apêndice, chamada na época de doença do lado, como também a cirurgia de catarata. Trouxeram também conhecimento da matemática, geometria, álgebra, e nos legando a numeração decimal que temos hoje, os algarismos arábicos, que substituíram os algarismos romanos. Imagina você fazendo conta de aritmética e matemática, né? Usando algarismos romanos. Quanto à maldição católica do atraso, ela até hoje perdura, pois todos os países do mundo onde prevalece o catolicismo são ainda atrasados. Mesmo na Europa. Olha aí, exemplo, Portugal, Espanha, Grécia e outros. Vou dar outro exemplo bem mais claro de se ver. Dos 42 países do continente americano, América do Norte, América do Central e América do Sul, apenas 2 são desenvolvidos. Estados Unidos e Canadá, colonizados por ingleses, de acordo com a cultura protestante. É uma religião anticristã, análoga ao judaísmo. Por exemplo, batizam recém-nascidos no 8º dia, numa analogia com a circuncisão do judaísmo, gerando assim, sem batismo algum, né, pagãos, pois no Evangelho do Reino dos Céus, o batismo requer consciência e arrependimento, morte do velho homem e ressurreição de uma nova criatura. Isso é conforme Romanos 6, de 2 a 8. Criaram também do nada uma liturgia chamada de missa, ao arrepio dos ensinos da igreja primitiva dos apóstolos. Muito menos parecida com o culto do judaísmo, do tabernáculo, né? Onde, entre outras semelhanças, o sangue simbolizado pelo vinho só pode ser bebido pelo sacerdote. Nada semelhante ao ensino de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está em 1 Coríntios 11, de 23 a 29. Usam vestes talares, chiques, batinas compridas, como os sacerdotes.
usam aquelas mitras enormes sobre a cabeça, e também o solidel, aquela touquinha por detrás da cabeça, análoga ao quipá dos judeus. Inventaram que Jesus nasceu em 25 de dezembro, data do solstício de inverno no hemisfério norte, que também já há muitos séculos era adotada para a comemoração de divindades como o Solis Invictus, deus do soldado romano. Inventaram um novo conceito de santo, totalmente diferente do Evangelho do Reino dos Céus. Pois santo, nós sabemos que somos nós, os que buscam a santificação em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 3, 12, Hebreus 10, 10, Hebreus 12, 14 e etc, etc. Outra mentira grosseira, dizem que o primeiro Papa, eles dizem que o primeiro Papa foi Pedro, mas o primeiro Papa mesmo do catolicismo foi Silvestre I. Dizem que que Pedro foi quem sentou a primeira vez naquela cadeira, naquele trono papal. É um absurdo. Pedro viveu no século I, morreu no ano 67, e o catolicismo só foi inventado apenas no século IV. Pela eficácia de Satanás em enganar, conforme Mateus 24, 24, criaram também um tipo de idolatria politeísta, como na Grécia Antiga, com semideuses em forma de imagem de santo, próprio para cada situação. São Jorge, deus do soldado; Pedro, deus do pescador; Antônio, do casamento; Sebastião, contra a peste e guerra; Judas Tadeu, santo das causas perdidas e do funcionário público; São José, das finanças; Francisco, dos animais; Santa Luzia do cego; São Cristóvão, dos motoristas, e etc, etc, vai por aí essa loucura. Isso tudo sem falar das diversas Nossas Senhoras, do que falaremos num próximo vídeo exclusivo, sobre a loucura do marianismo católico. Assim, nosso objetivo não é atacar religiões, mas despertar sua própria meditação e reflexão sobre tudo que é maldito por se diferenciar do Evangelho do Reino dos Céus. E porque não se colhe uvas, em espinheiros, ensinado tal como nos foi ensinado. Gálatas 1, 8. Por favor, deixe o tal do like para facilitar a propagação dessa mensagem. Vigiando sempre, orando sempre. Mateus 26, 41. E também não se esqueçam de congregar, pois, conforme Mateus 18, 20, só precisa de 2 ou 3 pessoas para Cristo estar entre nós, se congregarmos no nome dele. Desde que seja em espírito e em verdade, conforme está lá em João 4, 23. Irmãos, orem por mim também, pois o único olho bom que eu tenho está doente, estou tendo sérios problemas de visão. Graça e paz.